Então, gente, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os principais medicamentos que são utilizados na UTI, tá? A gente vai dar uma ênfase às drogas vasoativas, que são aquelas drogas que atuam no endotélio vascular, tá? Ou seja, na artéria, ou seja, na veia. A administração de fármacos é um procedimento extremamente complexo, independente da via que a gente utiliza. Na UTI a gente utiliza prioritariamente a via endovenosa, mas a administração de fármacos em si é muito complexa, principalmente nos clientes críticos, que é o que a gente vai lidar, né, pacientes graves. O tratamento medicamentoso dentro da UTI, ele tem por finalidade, junto com as medidas de suporte avançado de vida, como a intubação, a traqueostomia, né, eles têm esse objetivo de manter, né, são responsáveis desses procedimentos, essa administração de medicamento, todo o aporte que é dado dentro da unidade de terapia intensiva, são responsáveis pela manutenção da vida desse cliente ali naquele processo de internação, tá? A gente já sabe que a administração de um medicamento, de um determinado medicamento, é acompanhado por uma série de efeitos, né? Sejam efeitos que já eram esperados ou efeitos adversos, né? Que podem dar fundamental importância para esse cliente, pode ser também prejudicial essa administração, dependendo, né, do efeito dose dependente, pode causar alguns efeitos adversos nesse paciente. Mas essa administração, ela precisa ser feita por um profissional que esteja bem informado, né, esteja atualizado, saiba o que está fazendo, principalmente no que diz respeito aos efeitos que essas drogas elas podem desencadear no organismo daquele paciente, tá? E também está atento às questões referentes às possíveis incompatibilidades de medicamentos, tá? Então, dentro desse contexto, a gente vou apresentar os medicamentos que são mais utilizados dentro da UTI e quais são os objetivos, as funções dele, tá? E depois a gente vai falar sobre as drogas vasoativas. O primeiro medicamento, gente, que é muito utilizado principalmente na parada cardiorrespiratória, é a amiodarona. Ela tem por objetivo a profilaxia e o tratamento de arritmias cardíacas. Quando fala-se de arritmias, a gente volta lá para a fisiologia do sistema cardiovascular, quando se trata de que algumas fibras musculares do coração, elas são especiais porque elas têm tem a função de gerar um potencial elétrico. Quando essas fibras musculares elas geram esse potencial elétrico, é que acontece o batimento cardíaco, tá? Então, às vezes, quando tá tendo um problema, né, dentro dessa propagação desse potencial elétrico ali no coração, a gente diz que aquele paciente tem arritmia, né? Então, ele pode ter arritmia ventricular, pode ser ataque cardíaco, né, que o ventrículo ele fica batendo de forma muito rápida, então ele não se enche, então o débito desse paciente vai cair, provavelmente. Então é nesse sentido que a amiodarona ela é utilizada em arritmias ventriculares, tá? Para cessar mesmo, primeiro para profilaxia e para o tratamento dessas arritmias cardíacas. É um medicamento utilizado em RCP, tá? Nesse paciente é sempre amiodarona, adrenalina, tá? Dentro das novas diretrizes. A amiodarona é um dos medicamentos. O midazolam, ele é um hipnótico, né? Um benzodiazepínico. Então, ele causa uma depressão no sistema nervoso central, ele causa uma sedação e uma amnésia pós-respiratória. Então, o midazolam, ele tem esse sentido mesmo de fazer essa sedação do paciente a curto prazo, tá? Então, ele causa uma depressão do sistema nervoso central e o paciente dorme, tá? Ele é um sedativo mesmo, um sedativo hipnótico, ele é da classe dos benzodiazepínicos, muito utilizado dentro da UTI, como a gente conhece, a gente fala até como dormonide mesmo, acaba nem chamando
de midazolam e fica no carrinho de emergência. A maioria todas essas medicações, a não ser que sejam aquelas medicações de rotina, né, antibiótico, elas ficam dentro do carrinho de emergência. Principalmente midazolam, porque ele não pode estar ali na enfermaria, lá no posto de enfermagem, tendo muito acesso a todo mundo. Então, ela fica dentro do carrinho de emergência. Outro medicamento é o Propofol, tá? Ele causa um efeito de sedação também. Ele causa essa depressão do sistema nervoso central, porque ele é similar ao benzodiazepínico, só que ele é um anestésico geral. Aí, dependendo da dose, né, ele é um anestésico. Então, dependendo da dose, ele é utilizado também, a finalidade dele pode ocasionar também uma sedação desse paciente. Então, tudo depende da dose que vai ser administrada nesse paciente. Mas ele é um anestésico geral, tá, gente? O fentanil, ele é um analgésico também, tá? Ele faz essa analgesia e essa indução anestésica. Ele tem uma duração rápida, tá? A meia-vida do fentanil. E ele, só que a potência dele é 100 vezes maior que a da morfina em questão de analgesia, tá? Mas ele lembre-se que ele é analgésico que induz, né, faz essa indução anestésica nesses pacientes que estão, os pacientes geralmente que estão em intubação orotraqueal, eles estão com administração contínua por bomba de infusão de fentanil ou estão com propofol, tá? Eles estão com algum desses sedativos, algum desses hipnóticos, tá? O outro fármaco é a morfina, né? A morfina, a gente sabe que ela é um opioide, ela é um analgésico entorpecente forte, né? Então o objetivo dela é para aquele paciente que precisa de uma analgesia, pacientes com dores muito graves, por exemplo, paciente oncológico, tá? Paciente que politraumatizado, que tem muita dor, né? Então, é nesse sentido que a morfina ela é usada. Ela atua também não, atua no sistema nervoso central, então dependendo da dose, né, a morfina ela vai causar uma depressão também no sistema nervoso central e na musculatura lisa, que são aquelas musculaturas dos órgãos, de alguns órgãos, tipo intestino, tá? Então ela age ali também na musculatura lisa. A heparina, ela é um anticoagulante, né? Ela é utilizada em alguns procedimentos, primeiro para tratamento de algum distúrbio tromboembolítico. Esse paciente ele tem um risco de trombose ou ele já tem uma trombose, né? E ele pode ser profilático também. A heparina é utilizada em pacientes que precisam fazer hemodiálise ou diálise peritoneal. Na verdade, diálise peritoneal, que é colocada a heparina dentro do dialisado para infundir nesse paciente. A heparina dentro da diálise peritoneal, ela tem o objetivo de evitar que o circuito do catéter ele fique com coágulo de sangue e obstrua, né? Então, a heparina, ela tem esse efeito anticoagulante. Então, quando a gente precisa fazer uma coleta de sangue, a gente faz a lavagem, né, da seringa com heparina, coloca um pouquinho de heparina, às vezes tem que levar, se não for algo que vai ser levado para o laboratório rápido, precisa se colocar heparina. No caso de gasometria, vai fazer coleta de sangue arterial desse paciente, a seringa tem que ter uma quantidade de heparina para não coagular, porque esse sangue, esse exame precisa ser lido, né? Se coagular, não vai ter como processar esse sangue do paciente. Então, a heparina, ela é basicamente isso. Ela é um anticoagulante, ela é usada para tratamento de distúrbios tromboembolíticos e pode também ser profilático em algumas situações especiais. O paciente está com catéter venoso central, às vezes não fica salinizado só com solução fisiológica, né? Às vezes a gente lava, o paciente faz hemodiálise, fica heparinizado, catéter. Então, é muito utilizado a heparina dentro do contexto da UTI, tá? O próximo medicamento é a vancomicina, muito utilizado, é um antibiótico
Tem vários outros antibióticos que são utilizados dentro da UTI, tá? Mas esse ele é utilizado no tratamento de infecções graves desses pacientes que estão em UTI, eles são muito invadidos, como a gente já falou. Então esse paciente provavelmente, geralmente está com algum antibiótico dentro da sua prescrição diária, tá? E um desses é a vancomicina. Ele é utilizado para infecções graves, respiratórias, tá? Urinárias, então ele é muito utilizado dentro do contexto de UTI. Outro medicamento é o Fenergan. Ele é usado em reações anafiláticas e alérgicas, né? De maneira geral, o Fenergan é utilizado para esses pacientes que tiveram reações adversas a alguma coisa, né? Tiveram alguma reação alérgica. Então, é utilizado o Fenergan, né? Lembre-se que ele é utilizado para reações anafiláticas e alérgicas nesse contexto, mesmo de uma resposta do organismo a algo, algum medicamento ou alguma coisa que causou essa reação anafilática, que causou esse estresse no organismo do paciente, porque ele não foi compatível com alguma substância, tá? Então, causou-se uma reação anafilática, uma reação alérgica, aí é administrado o Fenergan, né, para reverter esse quadro alérgico. O Aldol, ele é utilizado em casos de delírios e alucinações, tá? Para esse paciente retornar, tá? No caso de delírio paciente, uma das complicações da UTI que a gente viu é o paciente que tem confusão mental ou delírio, né? Então, no caso dessas alucinações, é utilizado o Aldol para esse paciente ficar calmo, tá? Para ele retornar. Então, é feito esse tratamento para esse paciente que está tendo um quadro de delírio ou alucinação, tá? Atua no sistema nervoso central, né? A gente dá uma acalmada no paciente, tá? O Aldol, ele serve para isso. A furosemida, ela é utilizada para hipertensão arterial leve e moderada, tá? Edema, né? Devido a esses edemas por conta de alguns distúrbios cardíacos, hepáticos ou renal, e ainda também devido à queimadura. Se esse paciente tiver edema, devido a extravasamento de líquido por conta de uma queimadura. Então, ele é um diurético, né? Ele é muito utilizado no caso da hipertensão arterial, dentro do contexto UTI. É muito utilizado, né, dentro, né, desse paciente, no contexto desse paciente que tem um quadro de hipertensão arterial. Geralmente na UTI não vai ter, né? O paciente é muito estável hemodinamicamente, mas o paciente de UTI tem muito edema, o paciente que tem insuficiência renal está em anasarca, geralmente tem muita retenção de líquido, né? Então, por isso, usa-se, o paciente não está conseguindo urinar, os glomérulos lá, o rim não está funcionando direito. Então, alguma das medidas antes de mandar esse paciente para uma diálise, para um processo dialítico, é a administração de furosemida, porque ela dá essa enxugada mesmo no paciente, falando vulgarmente, né? É um diurético que faz com que esse paciente, esse edema, se desfaça, tá? Se desfaça, né? Saia do líquido intersticial, vá para dentro dos vasos e seja eliminado na urina, tá, gente? Então, a furosemida é um diurético utilizado para hipertensão arterial e o edema, devido ou aos distúrbios cardíacos, ou hepáticos, ou renais, ou ainda ao quadro do paciente que tem uma queimadura, né? No processo de queimaduras e dentro da fisiopatologia ocorre um extravasamento, algumas células são destruídas, então ocorre liberação de sódio, aí o sódio puxa a água do organismo, por isso que esse paciente tem edema. Então, a furosemida é utilizada para secar, né? Falando de forma vulgar, para secar esse paciente, tá? A vitamina K, ela é utilizada no tratamento e na profilaxia de hemorragias, tá? Porque ela é um precursor da cascata de coagulação. Então, o paciente sai do centro cirúrgico e vai para a UTI. Dentro da prescrição dele tem uma vitamina K, principalmente se ele fez algum procedimento cirúrgico de grande porte, né, a nível abdominal. Então, esse paciente sempre
fica com prescrição de vitamina K e ela serve para esse tratamento mesmo, para profilaxia de hemorragia desse paciente, tá? Que teve um processo operatório de grande porte, já vem na prescrição para fazer a administração dessa vitamina K, tá? Precursor da cascata de coagulação, tá bom, gente? O diazepam, ele é utilizado para sedação também, causa efeito no sistema nervoso central, então ele causa sedação, sonolência, é utilizado no paciente que tem crise convulsiva, né? Então o paciente convulsionou, a administração de 1 miligrama de diazepam nesse paciente, tá? Então ele é utilizado mesmo para sedação, o paciente está agitado, né? O paciente teve algum quadro começou a acordar, por exemplo, do ventilador, né? Tá muito agitado, ou aconteceu alguma coisa desse paciente, está muito agitado. Então, para a gente acalmar, para sedar esse paciente, né? Para ele dar uma dormida boa, é feito o diazepam, tá? Crises convulsivas, feito o diazepam, tá? Gente, o Nausedron, ele é para controle de náuseas e vômitos, né, profilaxia, que podem, essa sensação de náuseas e vômitos podem ser provocadas por alguns tratamentos, pode ser provocado por quimioterapia, né, por radioterapia, se for paciente oncológico. Então, o Nausedron, ele evita que esse paciente ele se sinta mal, ele se sinta enjoado, né, após esses tratamentos, tá? Então, Nausedron, ele é utilizado para controle de náuseas e vômitos mesmo. No prontuário ele não fica com preço, geralmente ele fica se necessário, né? Então, se o paciente ele sentir náuseas e vômitos, a gente vai lá, não está aprazado, tá? Porque não é de horário, geralmente ele fica se necessário no prontuário. Então, o paciente apresentou algum quadro de náuseas e vômitos, a gente vai lá ver se tem a prescrição de Nausedron no prontuário dele. Se tiver, a gente administra, né, e coloca lá o horário que foi feito. Anota no prontuário, o paciente apresentou náuseas e vômitos, administrado item tal do prontuário. Então, a gente prescreve não, registra isso no prontuário do paciente, tá? E por último, a albumina humana. A albumina, ela é indicada para os casos de hipoproteinemia, né? Que quando cai o nível de albumina, de proteínas plasmáticas no sangue de maneira geral, tá? Então, é administrado essa albumina, porque a albumina, ela tem pacientes, por exemplo, com ascite, pacientes com insuficiência renal crônica, eles têm essa queda da quantidade de proteína na circulação geral. E a albumina, ela é importante para deixar o líquido, ela é responsável por manter a pressão oncótica e a pressão osmótica ali do organismo. Então, é a albumina que faz com que o sangue que está dentro dos vasos, os líquidos que estão dentro dos vasos, não extravasem para os interstícios, tá? Então, ela é utilizada no caso desse paciente ter edema, seja edema cerebral, seja ascite, tá? Ou esse paciente ele tem uma síndrome nefrótica. Então, é para manter esse líquido, né? Esse plasma, esse líquido dentro do meio intravascular e ele não se extravasar, tá? Então, se o paciente tiver em uma queda de albumina, provavelmente o paciente ou ele tem um edema ou ele tem um ascite, então a albumina é utilizada nesse tratamento, tá, desse paciente. Gente, agora a gente vai entrar nas drogas vasoativas. Essas são claro que dentro da UTI são utilizadas muito mais drogas do que essas, principalmente sedativos, tá? Mas os mais utilizados são Propofol, diazepam, fentanil, que são os mais utilizados que vocês vão ver realmente esses pacientes dentro da UTI, tá? E a gente vai entrar nas drogas vasoativas. As drogas vasoativas, deixa eu só aproximar aqui.
As drogas vasoativas, gente, elas são medicamentos que atuam no endotélio vascular das veias ou artérias. Então, elas atuam, essas drogas vasoativas, né, vasoativas mesmo, porque elas atuam no endotélio, na parede dos vasos sanguíneos, sejam as veias ou sejam as artérias. Então, essa atuação desses medicamentos causam alguns efeitos vasculares. Aí esses efeitos, eles podem acontecer em alguns níveis, né? Pode ser efeitos periféricos, na circulação periféricas, efeito cardíaco ou efeitos pulmonares, tá? Então, esses medicamentos atuam no endotélio vascular e podem causar, a atuação dele pode causar alguns efeitos a nível periférico, a nível cardíaco ou a nível pulmonar, sejam diretos ou indiretos. Quando a gente fala que esses medicamentos são dose dependentes, de efeito rápido e curto, a gente fala que tem uma dose, tá? Dose dependente é uma dose adequada para atingir determinado receptor. Nesse endotélio, seja o endotélio vascular periférico, seja o endotélio cardíaco, ele tem alguns receptores, né? E esses receptores, por exemplo, a alfa, a gente vai falar sobre o receptor beta e o receptor alfa. Então, dependendo da dose que for administrada nesse paciente, vai determinar esse medicamento, ou ele vai agir só no receptor beta, ou ele vai agir só no receptor alfa, tá? Então, quando a gente fala em efeito dose dependente, é que determinada quantidade, determinada dose desse medicamento vai agir em um tipo específico desse receptor, tá? Ele atua por meio de receptores no endotélio vascular, né? Então, esse medicamento vai agir em receptores que estão ali na parede daquele vaso, tá bom? Só um momento. Tá dentro do lado da sala? Tá dentro da minha gaveta, mas minha chave tá aqui. Pode pegar do lado do... desse do lado, de fora. É um chave. Isso. Então, voltando, né? Atua no endotélio vascular, ou seja, nas veias ou nas artérias. Esses medicamentos são dose dependente, então eles vão atuar, determinada quantidade de medicamento vai atuar ou nos receptores betas e outra determinada concentração desse medicamento vai atuar só no receptor alfa, tá? Então, o conceito básico é isso, atua na parede dos vasos sanguíneos. Deixa eu... Aí a gente entra nos vasopressores, tá? É uma das classificações dessas drogas vasoativas. Os vasopressores, eles são as catecolaminas. Quem são essas catecolaminas? São a adrenalina, a dopamina, a dobutamina e a noradrenalina. Então, quando eu falar desses 4 medicamentos, eu estou falando de drogas vasoativas, né? Então, são drogas que vão agir ali no endotélio vascular, tá? E elas são ditas como catecolaminas, são vasopressores. E tem a vasopressina que a gente vai ver lá na frente, tá? Quando a gente fala das catecolaminas, a gente, que são a adrenalina, a dopamina, a dobutamina e a noradrenalina, a gente entende que elas vão ser recebidas, tá? Essas drogas, por alguns receptores adrenérgicos, que são o alfa, o beta e o dopaminérgicos. Então, esses receptores vão estar ali naquele endotélio daquele vaso e é ele que vai receber aquela droga, tá? Essas drogas, elas vão permitir um suporte cardiovascular para esse paciente pela ação do sistema simpático, tá? Mediada pela diferente ação dos receptores. Então, por exemplo, se essa droga ela tem uma ação, se essa quantidade desse medicamento agir no receptor beta-1, o que vai acontecer? Os receptores beta-1, eles estão relacionados a ações no coração, tá? Então, se essa droga, ela for administrada em uma quantidade X,
e ela tiver ação no receptor beta 1, ela vai ter uma ação inotrópica. O que é essa ação inotrópica? É o aumento da força de contração do coração, tá? Que geralmente aumenta o nível de cálcio intracelular do miocárdio. Mas basicamente o que vocês precisam entender é que quando essa catecolamina, seja a adrenalina, a dopamina, a dobuta ou a noradrenalina, elas têm uma ação inotrópica, elas vão aumentar a força de contração do coração. Se aumenta a força de contração do coração, também vai aumentar a frequência cardíaca, tá? Então, se essa droga for administrada em uma quantidade X, ela vai agir nos receptores alfa-1. O que esses receptores vão ocasionar também, né? Essa droga vai ocasionar nesse receptor. Vai também aumentar a contração, só que da musculatura dos vasos sanguíneos, tá? Então, lembrem-se, essas drogas elas são recebidas por alguns receptores, que são o receptor alfa, receptor beta e o receptor dopaminérgico, tá? Dependendo da quantidade que essa droga for administrada, ela vai agir ou só no beta ou só no alfa. Se essa adrenalina, por exemplo, agiu nos receptores beta, ela vai ocasionar um aumento da força de contração do coração, tá? Se ela agir no receptor alfa, ela vai causar uma vasoconstrição, né? Por conta que aumenta a contração da musculatura dos vasos. Se esse vaso contrai, ele vai ficar menor, né? Então, por isso que tem uma ação de vasoconstrição, tá? Lembrem-se disso. Deixa eu passar aqui. Os receptores, só para a gente entender aqui em relação aos receptores. Quando nós falamos do receptor alfa, alfa-1 adrenérgico, a gente está falando que esse receptor vai estar ali naqueles vasos, né, e vai ocasionar uma ação específica ao nível de rim, pele e mesentério, né? Não é no coração, é o beta que tem uma ação na musculatura do coração, lá no miocárdio. O receptor alfa não, o receptor alfa ele vai ter no endotélio vascular de alguns vasos sanguíneos, né? Aí esses vasos sanguíneos vão fazer vasoconstrição. Se ele faz vasoconstrição, a perfusão da pele, do rim e do mesentério ficam comprometidas. Então, quando esse receptor alfa ele é ativado, digamos assim, ele causa uma vasoconstrição que vai diminuir o fluxo sanguíneo para a pele, para o rim e para o mesentério, então vai desencadear uma série de reações, né? O rim, ele precisa de suporte de fluxo sanguíneo para funcionar, a pele também, o mesentério também, tá? Em relação ao receptor beta adrenérgico, ele vai ter aquela ação, ele age principalmente no coração, na musculatura do coração, que é o miocárdio, tá? Ele aumenta a frequência de contratilidade, então o consumo de oxigênio pelo miocárdio vai aumentar. A automaticidade no nódulo sinoatrial, que é o sistema elétrico do coração, então vai estar relacionado ainda com essa contratilidade, tá? Então lembrem, quando a gente fala de ação, quando a gente fala de receptor beta adrenérgico, é sempre uma ação no coração, vai aumentar a contratilidade daquele coração, o consumo de O2 pelo aquele miocárdio, tá? E quando a gente fala de receptor alfa, a gente está falando de uma contração da musculatura dos vasos sanguíneos, tá, gente? Só para a gente entender aqui. Aí o receptor beta 2, que é... O beta 2 a gente vai encontrar esse receptor, a gente falou só para voltar aqui, do alfa, né, do beta 1, que vai ser lá no miocárdio, e o beta 2 é um receptor
que vai estar presente nos vasos da musculatura esquelética. Então, ele vai estar presente, esse receptor, lá naquele músculo que recobre os ossos, né, que dá suporte para os ossos. Então, a droga que for agir no receptor beta-2, ela vai agir na musculatura esquelética, que é aquela não na musculatura cardíaca, vai agir na musculatura esquelética, que é aqueles músculos que recobrem os ossos, né? Essa musculatura esquelética vai determinar uma vasodilatação e taquicardia, broncodilatação, então vão ter vários fatores ali. Mas lembre-se, receptor que vocês precisam saber. Receptor beta-2, ele está presente, nós vamos encontrar esses receptores na musculatura esquelética, na musculatura dos ossos. Receptor beta-1, musculatura do coração. E receptor alfa na musculatura dos vasos sanguíneos. Aí a gente entra aqui na adrenalina para a gente entender os efeitos, tá? Nós vimos que as drogas vasoativas, elas são divididas entre catecolaminas, né, que são adrenalina, dopamina, noradrenalina, tá? Então, a adrenalina, ela tá presente e ela é um hormônio, né, que ela tá presente em situações de estresse, né? Quando eu falo de adrenalina endógena, porque a adrenalina é um hormônio que é produzido pelo corpo, mas a gente também pode administrar, no caso de, por exemplo, paciente que está em RCP, em parada cardiorrespiratória. Mas aqui a adrenalina, ela é um hormônio do estresse, então sempre que você toma um susto, né, você tem um aumento, você percebe que quando você tem um susto, acontece com você algo que você não espera, você tem um aumento, tem uma palpitação, né? Tem alteração da frequência cardíaca. É justamente por conta dessa adrenalina, desse hormônio que foi liberado nesse estresse e ele agiu lá na musculatura, né, se teve efeito cardíaco, lá na musculatura do coração, do miocárdio. Então, agiu sobre os receptores beta-adrenérgicos, tá? Então, a adrenalina é um hormônio, ela tem alta sensibilidade aos receptores alfa-1, tá? Ela é potente estimulador tanto dos receptores alfa quanto dos receptores beta. Só que ela vai agir nesses receptores de acordo com a dose que foi administrada nesse paciente. Por exemplo, para ela atingir o efeito alfa, que é o efeito lá nos vasos sanguíneos, né, ela vai ter que ser administrada 0,2, né, ou 3 quilos por minuto nesse paciente. Já se essa equipe, se esse médico ele quer um efeito beta, então ele quer um efeito de aumento de contratilidade da musculatura cardíaca, para aumentar o débito cardíaco desse paciente, para aumentar, né, a perfusão sistêmica, ele vai administrar uma dose para atingir os receptores beta, tá? Que seria superior, né, ao que foi administrado para ocasionar o efeito alfa. Então, efeito beta vai aumentar o fluxo sanguíneo para o músculo esquelético, efeito alfa vai aumentar o fluxo sanguíneo para o músculo esquelético, efeito beta, não, gente, desculpa, efeito alfa vasos sanguíneos, efeito beta 1 musculatura cardíaca e efeito beta 2 aumento do fluxo para o músculo esquelético. Então, são lá para os ossos. Então, tudo vai depender, essa ação da adrenalina no nosso organismo vai depender desse efeito dose dependente. Se o médico vai querer um efeito só na musculatura, só nos vasos sanguíneos, ele vai administrar tanto de medicamento. Se ele quer um efeito lá de aumento de contratilidade cardíaca, né, ou uma ação na musculatura esquelética, ele vai administrar outra quantidade desse medicamento, tá? Só para a gente entender aqui. A adrenalina, ela tem um mecanismo, a principal função dela, né, é fazer essa elevação da pressão arterial, tá? Por isso que ela é muito utilizada em pacientes de UTI, é a droga que é mais utilizada para manter esses níveis de PA adequado, no nível adequado, porque o paciente é muito instável.
Então, como que acontece essa elevação dessa pressão arterial? Acontece uma vasoconstrição dos leitos vasculares, né? Então, tem uma vasoconstrição ao nível de pele, mucosa e rim, mais acentuado uma constrição venosa. Então, por conta dessa vasoconstrição, se eu entendo que o vaso constringe esse vaso, né? O paciente, o fluxo de sangue naquele vaso vai ser mais resistente, né? Por conta dessa vasoconstrição. Então, por conta dessa vasoconstrição, acontece essa elevação da PA, tá bem, gente? Então, eles elevam essa droga, a adrenalina, causa esse mecanismo de constrição, de constrição dos vasos sanguíneos, eleva a pressão arterial, eleva o débito cardíaco, né? Eleva o fluxo ali dos vasos do coração. Então, a indicação da adrenalina é justamente para manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Caso de bradicardia, o paciente não tá, o coração dele está batendo muito devagar, né? Então, é utilizado esse adrenalina para dar um aumento da contratilidade, uma vasoconstrição, aumento da PA desse paciente. Então, sempre quando a gente fala de adrenalina, lembrem-se que a principal função dela é o aumento da pressão arterial por meio dessa vasoconstrição, tá? Para manter o paciente estável dentro da UTI. Deixa eu passar aqui. A dopamina, que também é uma catecolamina, ela é uma catecolamina endógena também, então ela é produzida pelo nosso corpo, mas ela também pode ser administrada, ela é um medicamento sintético também, e ela é precursora imediata da norepinefrina, que é a noradrenalina. Então, a dopamina é como se ela anunciasse, né, ela vem antes da noradrenalina, tá? Vem dopamina e depois vem noradrenalina, e ambas são catecolaminas, ambas são drogas vasoativas, ambas vão ocasionar efeitos no sistema vascular, sistema cardíaco, né? Cardiovascular de uma maneira geral, tá? Então, as baixas doses da dopamina causam o quê? Aumento da taxa de filtração glomerular, fluxo renal e excreção de sódio com consequente aumento do débito urinário. Então, se ela ocasiona um aumento da taxa de filtração glomerular lá no rim, né? Aumento do fluxo renal, então passa mais sangue nesse rim, e aumento da excreção de sódio com consequente aumento do débito urinário. Então, a gente, quanto equipe de enfermagem, tem que estar atenta a essa supervisão do balanço hídrico, porque a gente já entendeu que a dopamina, esse paciente está com prescrição de dopamina, está com dopamina, né, na bomba de infusão, então vai ocasionar um efeito ali no rim, né, no fluxo renal, na taxa de filtração glomerular. Então a gente observa esse balanço hídrico do paciente, tá? A gente vai ter com a dopamina alguns efeitos semelhantes de quando a gente utiliza a noradrenalina, né, que é a adrenalina, ou a noradrenalina. Então, vai ter um aumento, efeito semelhante no tratamento do choque séptico, por exemplo. Quando acontece um choque séptico, esse paciente ele tem uma vasodilatação, então tem extravasamento de líquido. Então, a nora e a dopamina, elas têm efeitos semelhantes nesse tratamento do choque por causar essa vasoconstrição, tá? Nesse paciente. Lembrem-se sempre que eles atuam nos vasos, então eles vão ter sempre, né, são vasopressores, então sempre ter essa ação de vasoconstrição para algum lugar, às vezes vasoconstringe em um lugar e causa, né, uma isquemia em outro lugar, mas sempre lembrem-se que eles são vasoconstritores, tá? Então, baixas doses da dopamina ocasionam aumento da taxa de filtração glomerular, fluxo renal também e excreção de sódio. Então, a equipe tem que supervisionar bem esse balanço hídrico, porque o paciente não pode liberar, digamos assim, muita urina, né? Ele tem que urinar uma quantidade X
durante o dia. Então, ele não pode urinar nem muito mais, nem muito menos. Então, por conta da dopamina, isso pode acontecer. Então, a gente tem que ficar atento em doses baixas. Em doses intermediárias, o que acontece? Em doses intermediárias, a dopamina ela estimula os receptores beta 1, né, que são aqueles receptores que têm efeito lá no miocárdio. Então, eles aumentam a contratilidade miocárdica, o débito cardíaco, tá, gente? Então, doses superiores aumenta a frequência cardíaca, aumenta a PA, aumenta a resistência periférica, diminuição do fluxo sanguíneo renal, nesse caso, nas doses inferiores não causava, né? Causava aumento do fluxo lá no rim. Em doses superiores acontece essa diminuição do fluxo sanguíneo renal, tá? Porque como se o sangue, essa força de contração fosse toda para o coração, tá? Então causa uma resistência periférica e causa uma diminuição desse fluxo lá no rim, tá? Nós vamos ter, portanto, no caso da dopamina, em doses superiores, uma ação nos receptores alfa-adrenérgicos periféricos, lá nos vasos sanguíneos, né? Então vai causar uma constrição nos vasos sanguíneos periféricos. As indicações para a dopamina: falência cardíaca, porque aumenta a frequência cardíaca, aumenta a PA, estados de hipotensão, justamente também por isso, bradicardia também. Então, a dopamina, ela é um vasopressor, tem ação em doses superiores, tem a ação inotrópica, então tem efeito lá nos receptores beta 1, que são efeitos, que são receptores lá na musculatura cardíaca. Então, pela dopamina agir na musculatura cardíaca, ela vai aumentar a frequência cardíaca. Se aumenta a frequência cardíaca, esse coração ejeta mais sangue para aquela circulação geral, então aumenta a pressão arterial, tá? Acontece uma constrição periférica e com isso uma diminuição do fluxo sanguíneo renal. Então ela é indicada em casos de falência cardíaca, né, estado de hipotensão, para dar realmente essa elevada na pressão arterial, tá? Eles têm basicamente os mesmos princípios dos medicamentos, as drogas vasoativas. A dobutamina, ela também tem ação inotrópica, então ela vai agir lá no coração, né? Lá no coração vai aumentar a contratilidade e ela tem um efeito arritmogênico, que ela vai atuar também nesses pacientes que tem não só na musculatura, mas na questão da parte elétrica do coração, né? Nó do sino atrial, nesse potencial elétrico que precisa ser gerado no coração para que ele se contraia. Então, o paciente apresentou arritmia cardíaca, então pode ser utilizado a dobuta. Tem interação com os receptores alfa, né, lá nos vasos sanguíneos periféricos, e também tem atuação nos receptores beta-adrenérgicos, então age também no coração, por isso que tem ação inotrópica, né? Mecanismo de ação: estimulação dos receptores beta 1. O mecanismo de ação principal dela é essa ação nos receptores do coração. Então, ela é indicada para aumentar a contratilidade cardíaca e contratilidade miocárdica, aumentar o débito cardíaco sem afetar a resistência vascular sistêmica. Então, não acontece aquela vasoconstrição lá na periferia, igual acontecia com a dopamina, tá? Na dobuta não. A dobuta aumenta a contratilidade miocárdica, mas sem afetar a resistência vascular sistêmica. Esse coração aumenta a contratilidade, mas não tem vasoconstrição, tá? Aumenta-se a contratilidade, o débito cardíaco, tá? A frequência desse coração. Ela é indicada por baixo débito cardíaco, né? Falência cardíaca, choque cardiogênico, esse coração não está conseguindo funcionar direito, ou algum tipo de disfunção miocárdica, é utilizado a dopamina, tá? A dobuta, ela em doses superiores, né, a 30
né, por quilo por minuto, favorecem o aparecimento de arritmias cardíacas. Então, tem que ter uma dose, né, tem que tomar muito cuidado com isso. Se a dose desse paciente aumentou, né, ele tem que estar monitorado hemodinamicamente. O paciente UTI sempre está, né, para a gente ver se ele não tem alguma arritmia. Então, no caso da Dobuta e noradrenalina, né, a gente fica atento se a dose desse paciente aumentou, fica atento a esse paciente se ele não vai apresentar algum tipo de arritmia cardíaca, tá? Porque tem um nível, né, específico para cada paciente de dose. Elas promovem o aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Sim, então esse paciente tem que estar monitorizado sempre, o paciente grave sempre está, né? A noradrenalina tem um efeito nos receptores alfa e beta, então ocasiona vasoconstrição periférica, vasoconstrição renal, esplênica e cutânea. Então, ao passo que a noradrenalina ela tem um efeito cardíaco, ela causa essa vasoconstrição periférica, que a gente já falou, né? Só que como ela causa esse efeito de vasoconstrição periférica, principalmente quando a gente fala de rim, a gente tem que estar atento à função renal desse paciente. Então, aos exames, né, aos níveis de ureia e creatinina, porque se chega pouco fluxo sanguíneo para aquele rim por conta dessa administração de drogas, esse paciente pode desenvolver uma insuficiência renal aguda, tá? Então, a gente observa o balanço hídrico do paciente, observa a taxa de ureia e creatinina, que são marcadores da função renal, principalmente a creatinina, né? Nós vamos ter também um aumento da pressão sistólica, né, de sístole, que é a contração do volume sistólico, e uma diminuição da frequência cardíaca. Ao passo que aumenta-se essa pressão sistólica, esse paciente vai diminuir a frequência cardíaca, tá? Ele tem uma pressão maior, aumento da pressão sistólica acontece, essa sístole, essa contração acontece com uma pressão maior, só que a frequência vai ser diminuída, tá, gente? Aí a gente vai falar, a gente falou dos vasopressores, que são noradrenalina, adrenalina, dopamina, Dobuta. Então, aqueles medicamentos eram medicamentos vaso, né, que causavam efeitos naqueles receptores, né, seja de coração, seja a nível periférico ou de musculatura esquelética, estavam relacionados com a função cardíaca. Então, o paciente tem uma queda da função cardíaca, tem uma queda do débito cardíaco, da circulação geral. Então, são utilizados aqueles medicamentos para dar uma força, para estabilizar a pressão arterial daquele paciente. E aquelas são as catecolaminas circulantes, catecolaminas, tá? A gente vai entrar na vasopressina. Aquelas drogas, elas tinham um efeito vasoconstritor, sempre, necessariamente. Tá? Para alguns faziam vasoconstrição para aumentar a pressão, alguns aumentavam a força de contratilidade do miocárdio para aumentar o débito cardíaco e até a pressão também, tá? E a vasopressina é o contrário, né? Ela é um hormônio antidiurético, ela é um vasoconstritor, só que ela é um vasoconstritor que apresenta, deixa eu ver, vou explicar. Ela é um hormônio que reduz a diurese, né? Então, ela é um antidiurético vasoconstritor, que apresenta ação hemostática, né? Então, ela susta uma possível hemorragia, digamos assim, né? Tem efeitos na termorregulação e é um hormônio que é secretado lá na hipófise. Então, ela causa uma constrição da musculatura lisa. O que é a musculatura lisa? É aquela musculatura que está na parede de vários órgãos, tá, gente? Não são de vasos sanguíneos. Ela está na parede de vários órgãos, como no caso dos intestinos, né? Por exemplo, os movimentos peristálticos. Na parede do intestino, ela é recoberta por essa musculatura lisa, tá? Então, acontece uma vasoconstrição
na musculatura lisa vascular, tá? Que é aqueles órgãos que são vários órgãos, seja da parede abdominal, né, ou torácica. Então, em baixas concentrações, ocorre vasodilatação coronária, pulmonar e cerebral. Então, vasodilatação, o que eu entendo? Né? Acontece uma vasodilatação em baixas concentrações, então esse paciente vai passar mais fluxo sanguíneo ali naquele vaso, né? Ela é indicada justamente para ressuscitar na ressuscitação cardiopulmonar, quando o paciente ele tem algum nível de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, são tipos de arritmias também, tá? Então, quando a gente falar de vasopressina, a gente vai falar de um hormônio que reduz a diurese, tá? É um hormônio antidiurético. Ele é utilizado para ressuscitação cardiorrespiratória. Em baixas concentrações, ele faz essa vasodilatação coronária, pulmonar e cerebral. Então, chega mais sangue ali, né? Vasodilator vai ocasionar que chegue mais sangue ali naquele local, tá? Então, ela é utilizada a indicação ressuscitação cardiorrespiratória e alguns tipos de arritmia, como a fibrilação ventricular ou ataque cardíaco ventricular. Tá? Os vasodilatadores em si mesmo, esses aqui são os vasodilatadores em si. Né? A vasopressina é um hormônio diurético que tinha alguns efeitos assim. Os vasodilatadores, eles são classificados de acordo com o local em que eles agem, que são os venodilatadores, que agem nas veias, os arteriodilatadores, que agem nas artérias, e tem aqueles que são ação mista, né, que eles agem tanto nas veias quanto nas artérias. O venodilatador mais utilizado é a nitroglicerina. A nitroglicerina ela é utilizada no caso de pacientes que têm infarto agudo do miocárdio. Ela causa uma vasodilatação para diminuir aquele estresse ali naquele coração, aquela isquemia. Tá? Arteriodilatador mais utilizado, a hidralazina. E o medicamento que tem ação mista, né, mais utilizado é o nitroprussiato de sódio. O nitroprussiato de sódio ele é um potente vasodilatador arterial e venoso, tá? Todos esses medicamentos são vasodilatadores. Só que o nitroprussiato ele é tanto de artéria quanto de veia, né? Então isso, o que acontece? Ele vasodilata aquele vaso, né? Ele faz essa vasodilatação do vaso, então diminui a resistência vascular sistêmica ali naquelas artérias, aquelas veias, né? Então, acontece como é que eu posso dizer? Esse paciente reduz a resistência vascular periférica, então não vai ter constrição ali, né? Vai aumentar o débito de sangue, o débito cardíaco que chega ali naquele ventrículo, né? E nos vasos sanguíneos. Então, o nitroprussiato ele causa isso, essa diminuição da resistência vascular periférica, então não vai acontecer essa contração, né? Vai acontecer uma diminuição dessa contração, dessa resistência, então vai ter um retorno venoso melhor, vai ter um débito cardíaco melhor, vai chegar mais sangue naquele ventrículo, né, esquerdo, para depois ele ser ejetado, tá, gente? Então, o nitroprussiato, ele dilata mesmo, ele não causa essa vasoconstrição, não causa essa resistência, ele causa essa dilatação mesmo do vaso sanguíneo. Ele é indicado para tratamento de crises hipertensivas, né? Dilatou esse vaso, a pressão arterial dele vai cair, tá? Em caso de redução de pré-carga, que é o sangue que chega ali, ou pós-carga, o sangue que sai daquele coração, é utilizado para isso. Ele é um hipotensor ideal em situações que requerem controle da PA, então o paciente está com PA elevada,
pode ser utilizado o nitroprusiato de sódio, porque vai acontecer uma vasodilatação e esse paciente que está com um quadro de pressão de hipertensão, uma crise hipertensiva, vai ter uma queda, né, dessa pressão arterial, tá? Doses superiores, né, doses muito altas, pode ocorrer uma intoxicação por acúmulo de cianeto, que é um dos produtos, o metabólito final do nitroprusiato. Então, esse medicamento não pode ser utilizado, assim como a maioria dos medicamentos não podem ser utilizados em excesso, mas principalmente esse, porque o produto final dele, que é o cianeto, é tóxico para o organismo, tá? Então, pode causar algum nível de intoxicação para esse paciente. Sinais e sintomas que a equipe deve estar atenta, que podem surgir por conta dessa administração do nitroprusiato de sódio. A fraqueza, hipóxia, náuseas, espasmos musculares, confusão, psicose, cefaleia, diarreia e taquicardia. Então, esses são os efeitos adversos, né? Por conta do nitroprusiato de sódio, a gente tem que estar atento a esses sinais e sintomas. O paciente está fazendo nitroprusiato de sódio, depois disso ele começou a apresentar esses sintomas, a gente tem que ver que está acontecendo alguma coisa, né? A gente tem que perceber. Então, nitroprusiato de sódio é utilizado no tratamento, principalmente das crises hipertensivas, por fazer essa dilatação, tá, dos vasos sanguíneos, diminuir essa resistência periférica, tá bom? As principais reações adversas do nitroprusiato, né, tem aquelas reações que a gente tem que ficar atenta, mas tem algumas reações que são secundárias à hipotensão, porque como causa uma vasodilatação, pode ser que esse paciente, por conta dessa vasodilatação, apresente uma hipotensão excessiva e pode evoluir para um choque hipovolêmico. Então a gente fica até atento a isso. Interação de maior relevância ocorre quando associa-se a antihipertensivos de diferentes classes. Então, tem algumas interações quando é feita a associação com um antihipertensivo, tá? De qualquer classe, de diferentes classes. Então, você imagina, você já faz, o paciente já toma um antihipertensivo, né? E ainda faz-se um nitroprusiato ou uma nitroglicerina, né? Um vasodilatador de maneira geral. Então, vai ter uma queda brusca da pressão arterial desse paciente, tá? A nitroglicerina é uma medicação de ação anti-isquêmica, né? Então, ela é utilizada nos casos de infarto agudo do miocárdio, né? Teve isquemia do miocárdio, nitroglicerina, sempre, sempre, sempre. Efeito principal dela é vasodilatação, porque ela é um vasodilatador, que resulta na ação direta da musculatura lisa vascular, lá nos vasos sanguíneos, né? Então, se ela age nos vasos sanguíneos, esse sangue, essa demanda de oxigênio do miocárdio vai diminuir, né? Em decorrência desse fluxo sanguíneo que está chegando lá no coração, na pré e na pós-carga. Só que ela aumenta o fluxo coronário a coronária, as artérias, né? São os vasos sanguíneos que suprem o coração. Então, ela diminui a demanda de oxigênio pro coração, mas ela continua alimentando o coração para ele conseguir, né, digamos assim, funcionar. Mas ela diminui essa demanda do coração, porque o coração está em isquemia, né? Então, ela faz essa diminuição dessa demanda do miocárdio, dá uma acalmada ali no coração, tá? Para evitar que esse paciente realmente infarte, que essa demanda excessiva que o coração está sofrendo pode ocasionar um infarto agudo do miocárdio. Então, a nitroglicerina é um medicamento de escolha em casos de hipertensão, de infarto agudo do miocárdio. Sempre. Aí. Tá aqui. Tá aqui, gente. E a nitroglicerina, além da indicação com infarto agudo do miocárdio, que é uma situação de urgência, né, de urgência e emergência, ela é utilizada no caso da insuficiência cardíaca congestiva, né, por fazer essa vasodilatação, né, tem a congestão ali, então ela descongestiona, digamos assim, o coração, né,
No caso da angina de peito, que é a dor nessa parte anterior do tórax, acontece por conta de uma isquemia. Então, ela entra nessa profilaxia, está tendo uma isquemia ali naquele local, é administrado a nitroglicerina para profilaxia e alívio, porque faz essa dilatação, e essa angina, essa dor, ela é ocasionada por conta da isquemia, então a nitroglicerina vai diminuir essa isquemia para o miocárdio. Ela é indicada para o controle de hipertensão, porque ela é um vasodilatador, né? Só que durante o período perioperatório, né? Durante todo aquele procedimento cirúrgico, desde o momento que o paciente dá a entrada no hospital e ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica e depois vai para a enfermaria. Então, ela é utilizada nesses casos de hipertensão durante o período perioperatório, tá? Hipertensão porque o paciente apresentou hipertensão, faz um vasodilatador, a pressão dele vai voltar para um nível normal, tá? Observações importantes, tem uma meia-vida curta, né? Então ela tem uma queda do efeito rápido, então tem que sempre ficar fazendo a manutenção da nitroglicerina nesse paciente. E as doses elas são aumentadas até o efeito desejado. Quando há interrupção da infusão, pode haver uma instabilidade cardiovascular, porque o coração está acostumado a receber, né, essa nitroglicerina no organismo. Por algum motivo, essa infusão ou há uma interrupção dessa infusão desse medicamento, então o organismo ele não consegue se estabilizar, né, o sistema cardiovascular. Então tem que ser feito um desmame desses medicamentos, de todos esses medicamentos, sejam os vasodilatadores, sejam os vasopressores, tá? Então, quando a gente fala, só retomando aqui, gente, quando a gente fala de drogas vasoativas, a gente fala de drogas que agem nos vasos sanguíneos, né? No endotélio desses vasos sanguíneos, alguns agem na musculatura cardíaca, outros agem nos vasos sanguíneos periféricos, né? Então, eles têm uma ação nesse sistema cardiovascular, sobretudo para manter essa pressão arterial em níveis adequados, tá, desse paciente. Então, é nesse sentido. É muito utilizado na UTI para estabilizar esses pacientes que são graves, o paciente tem muita instabilidade hemodinâmica. Então, é utilizado esses vasodilatadores, essas drogas vasoativas para manter realmente essa função cardiovascular estável desse paciente. Tá, gente?